Bem-vindos. Sejam bem-vindos e a gente... Deixa eu ver aqui. Pronto. E bom ano para todos, né? Nós ainda não nos falamos esse ano. A gente vai continuar aqui o nosso estudo da Prajna Paramita. Hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco... já uma forma um pouco diferente. A gente vai deixar de lado um pouco o comentário do Nagarjuna e vamos trabalhar com o comentário do Dalai Lama sobre o Sutra do Coração. Então, a gente vai começar fazendo a recitação do Sutra do Coração. Aqueles que tiverem, podem me acompanhar aqui. Os que não tiverem, vamos conseguir, né? Eu acho que esse texto está no site do KPG, então é importante a gente baixar ele e fazer essa recitação sempre que possível. A essência do vitorioso conhecimento transcendente. Assim ouvi, certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao bodhisattva Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente. Assim ele falou. Então o bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque, no seio da vacuidade, não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao paladar, ao tato, ou ao olfato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu. São destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo o sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavat assim disse,
O venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, esse então é um dos sutras da Prajnaparamita. Um sutra em 25 versos. Ele é chamado o coração da Prajnaparamita, ou, em sânscrito, o Mahaprajnaparamita Hridaya. Ele tem um papel muito importante porque ele consegue fazer uma síntese de todo o ensinamento. A gente sabe que existem vários sutras da Prajnaparamita, dependendo da sua extensão, né? Com extensões diferentes. A gente tem a Prajnaparamita em 100 mil versos, que é aquela que o Nagarjuna buscou, né? Foi até o reino dos Nagas para poder... que eram os detentores desse texto. A gente tem a Prajnaparamita em 8 mil versos, em 25 mil versos. Então, nós temos diversos sutras da Prajnaparamita com extensões diferentes que são todos versões, né, mais extensas ou mais simplificadas. Essa versão em 25 versos ela é bem concisa, porque ela é quase que palavra por palavra, cada palavra tem um significado, quase que um livro para cada palavra, né? Então ela é bastante sintética e concisa. Existe também a Prajnaparamita em uma sílaba só, que é a sílaba A, né? Que em tibetano ela representa negação, né? É como se fosse não. Então, o enfoque da Prajnaparamita é no sentido de deslocar a nossa atenção, deslocar a forma como nós observamos os fenômenos e compreendemos os fenômenos do nosso modo de funcionamento habitual, afastar o modo de funcionamento habitual da mente para que a gente possa ter uma relação direta com o fenômeno, um encontro direto com o fenômeno, sem estar com todas as os nossos conceitos, preconceitos, memórias e interpretações na frente, né? Que nos impedem de enxergar as coisas como elas são. Por isso é que eu digo, né, que assim, como a gente viu, a Prajnaparamita em uma palavra só seria a palavra não, né? Significando o quê? Que não o modo habitual de percepção da nossa mente, não o modo habitual de funcionamento da nossa mente. Não é assim como nós estamos habituados a perceber as coisas, não é assim que as coisas realmente são. Os fenômenos eles existem de uma forma, os fenômenos, a gente não pode dizer os fenômenos existem, porque existir e não existir está dentro do modo habitual de funcionamento da mente, que classifica as coisas, em que nós temos duas polaridades, a polaridade afirmativa, a polaridade negativa. E o ensinamento do Buda foi sempre contra esses extremos, né? Ele está sempre mostrando que esses extremos eles não têm realidade. As coisas não podem ser classificadas como existentes ou não existentes, ou existentes e não existentes ao mesmo tempo, ou nem existentes nem não existentes, né? Ou seja, esse modo de funcionamento da nossa mente conceitual que classifica as coisas, que atribui
características para as coisas, nos impede de entrar em contato direto e perceber a realidade transcendente dos fenômenos, de nós mesmos e dos fenômenos. E nós ficamos dentro das palavras que estão circulando na nossa mente e ficamos dentro de uma representação da realidade, né? E não a realidade em si, né? Nós não nos encontramos com o fenômeno, nós estamos lidando com as, os registros que existem na nossa mente relacionados a esses fenômenos. Então, a Prajnaparamita, ela nos convida a abandonar esse modo de funcionamento da nossa mente e buscar um estado de pacificação completa da mente e um olhar direto para o fenômeno no sentido de contemplar, observar e se encontrar mesmo com aquele fenômeno em toda a sua potencialidade, e aí então a gente desenvolveu um conhecimento a respeito dele, que é o conhecimento direto, né? Bom, então, voltando aqui para o nosso texto, esse sutra, então, ele que a gente acabou de ler, em 25 versos, ele é a essência da Prajnaparamita. Ele é como se fosse a semente dela, como se ela tivesse retirando todas as partes adventícias do sutra e a gente pegasse só aquilo que é fundamental, que é aquilo que não pode faltar, né, para poder do ensinamento do Buda. Se a gente conseguisse, a gente juntou isso nesses 25 versos. Então, por isso ele é a essência do Sutra da Prajnaparamita. E a palavra essência, em sânscrito, ela tanto tem sentido de essência, como a gente está falando, como também sentido de coração, né? Então, por isso ele é chamado também o coração da Prajnaparamita, e daí ficou o Sutra do Coração. Então, o Sutra do Coração é o Sutra do coração da Prajnaparamita. O que é Prajnaparamita? É esse conhecimento transcendente, essa visão transcendente que enxerga os fenômenos tais como eles são. O Dalai Lama, ele tem um livro que é... Esse daqui vai estar ao contrário, né? Mas tudo bem. É a essência do Sutra do Coração. É a essência do Sutra da essência da Prajnaparamita, né? Esse comentário do Dalai Lama é bastante interessante, com ele que a gente vai trabalhar agora, deliberadamente, isso de uma forma de fazer com que a gente através do estudo desse ensinamento do Dalai Lama, a gente vá se conectando com ele, uma vez que um grupo de membros do KPG, né, estão, a pedido do Kalun Rinpoche, nós estamos nos preparando para ir até a Índia e e fazer algumas oferendas ao Dalai Lama e receber a sua bênção na forma de iniciações, né? Então, como uma forma da gente se conectando com ele, a gente vai buscar o ensinamento dele. A melhor forma da gente se conectar com um mestre, com um grande lama, é estudar os seus ensinamentos e praticá-los, né? E é assim que a gente busca se conectar com o Buda e com todos os bodhisattvas, com os nossos rinpoches, os nossos mestres, né? Então, nesse texto, o Dalai Lama, ele relata um ponto interessante para a gente, logo no começo, né? Que ele recebeu a transmissão do Sutra do Coração, mas ele não recebeu a transmissão do comentário sobre o Sutra do Coração, porque essa transmissão foi interrompida. Isso é um ponto importante da gente ver na nossa tradição
a tradição do budismo tibetano, ela exige que haja uma transmissão, além da transmissão do texto, que haja também uma transmissão oral. Essa transmissão oral é feita a partir de um mestre que realizou o sentido daquele texto, que ele teve a compreensão plena dessa prática ou desse texto que vai ser transmitido. Então, quando ele transmite de forma oral, ele transmite com um pleno conhecimento do sentido de cada uma daquelas palavras, né? E é isso que faz com que a tradição, a nossa tradição, ela seja viva, porque os ensinamentos que nós praticamos, eles vêm através de mestres que realizaram o sentido desses ensinamentos. Então, são eles a fonte desses ensinamentos. Então, quando essa transmissão ela fica quebrada, o Dalai Lama, a partir daí, o que ele diz? Como eu não recebi essa transmissão oral, eu não posso dar o ensinamento, transmitir esse comentário, porque eu não recebi ele da forma completa, recebi apenas o texto. Mas que ele tinha recebido, normalmente, os comentários dos outros textos da Prajnaparamita, e, em particular, ele cita o texto da Prajnaparamita em 8.000 versos. Então, a partir da compreensão que ele tem dos outros sutras da Prajnaparamita, ele tem condições da realização que ele tem desses sutras, ele tem condições de nos explicar e ensinar esse sutra em particular. E o sutra começa, deixa eu ver aqui no nosso texto, ele começa em sânscrito, está escrito, no começo do texto está Bhagavati Prajnaparamita Hridaya, que é traduzido como a mãe abençoada, o coração da Prajnaparamita. Quando a gente vê aqui no Chondendê, né? Chondendê, a gente vê aqui no texto em tibetano Chondendê Ma Sherab. Então, Chondendê Ma significa mãe abençoada, ou Bhagavati, né? Porque a Prajnaparamita é a mãe de todos os Budas. A perfeição da sabedoria, que é a Prajnaparamita, é semelhante a uma mãe que dá à luz aos seus filhos, que são os nobres, os áryas, os nobres. Aqui, quando a gente vê essa palavra nobre ou árya, ela não tem uma conotação de genética, uma conotação de uma qualidade que faz com que o corpo daquela pessoa seja um corpo diferente do corpo dos outros e que tenha mais direitos por conta disso, né? Não é uma questão genética de sangue, de linhagem, não é isso. Ela dá a luz aos nobres no sentido de que, a partir da Prajnaparamita, nós modificamos o funcionamento da nossa mente, adquirimos a capacidade de enxergar os fenômenos tais como eles são. E aqueles que fazem isso são chamados de nobres. Então, nobre é uma qualidade que é revelada na nossa mente a partir da Prajnaparamita. Em outras palavras, praticando a Prajnaparamita, a nossa visão de mundo, o nosso funcionamento do mundo passa a ser a visão de mundo e o funcionamento do mundo de um nobre ser.
É isso que ela está querendo dizer, né? Quando a gente vê essa descrição. É o coração, porque de todos os vários textos, esse texto ele é aquele que está na essência, no coração, no âmago de todos os outros textos da Prajnaparamita. É uma apresentação concisa. Isso que eu tô falando é uma síntese, né, do comentário do Dalai Lama sobre esse texto. Então, o texto se inicia apresentando o contexto e o cenário onde ocorreu o ensinamento. Veja bem, logo depois da mãe abençoada, o coração da Prajnaparamita, nós temos aqui: assim ouvi, certa vez o Bhagavata estava em Rajagriha, na colina dos abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Assim ouvi é a forma habitual do início dos sutras. O Bhagavata estava em Rajagriha, no pico do abutre. Rajagriha, como nós já vimos, era a capital do reino de Magadha, onde vivia o rei Bimbisara, que era um grande amigo do Buda, e nesse reino de Magadha ficava a localidade de Gaya, que é onde o Buda alcançou o despertar, aos pés da árvore Bodhi, né? Então, essa região de Bodhi Gaya, ela era parte do reino de Magadha. Então, foi dentro do reino de Magadha que o despertar aconteceu. E o rei Bimbisara, antes do Buda partir para a floresta para fazer as suas práticas, ele tinha pedido ao Buda que assim que ele alcançasse o despertar, que ele se lembrasse dele e que viesse dar ensinamentos para o rei, né? Ele pede que eu possa ser o seu primeiro discípulo, um dos seus primeiros discípulos, né? Depois de alcançar o despertar, no momento que o Buda decide começar a dar os seus ensinamentos, ele vai, em primeiro lugar, para Varanasi, que era uma cidade sagrada, já na Índia, há alguns milhares de anos, né? O local sagrado pela presença de inúmeros rishis, né? Que são os grandes mestres que existiram na Índia. Então, era lá que os rishis se encontravam, no Parque das Gazelas, e onde eles davam seus ensinamentos. Então, o Buda seguiu a forma de funcionamento habitual da cultura onde ele vivia e foi para a cidade sagrada, para o lugar dessa cidade sagrada onde os ensinamentos do Dharma eram ensinados na forma da tradição dos Vedas. E é lá que ele dá os seus primeiros ensinamentos. Essa região de Varanasi também ela era associada ao reino de Magadha. Tinha sido o dote de uma das esposas do rei Bimbisara. Então, o Buda deu o seu primeiro ensinamento, então, dentro desse reino. E a capital desse reino é Rajagriha. E ele vai para Rajagriha em alguns momentos, ele vai várias vezes a Rajagriha ao longo da sua vida, e lá, da primeira vez que ele vai, ele é recebido pelo rei, e o rei doa para ele alguns espaços onde ele pudesse ficar com a sua comunidade de monges e pudesse ensinar, né? Um desses espaços era o bosque de bambus, que ficava ali perto da cidade, e também ele doou o Pico do Abutre. E, além de fazer isso, ele pavimentou, ele construiu uma estrada que vai da cidade até o topo do Pico do Abutre, de tal forma que ele podia ir com a sua
carruagem até bem próximo, até um lugar bem próximo da montanha, e para poder subir um trecho a pé, né? E essa estrada pavimentada, a gente enxerga, ela existe até hoje, né? A gente vê, quando a gente vai visitar essa região, a gente vê essa estrada. Então, lá, o Pico do Abutre é um lugar habitual onde o Buda costumava reunir a comunidade e dar ensinamentos. Junto com uma grande comunidade de monges e de bodhisattvas. A nossa percepção mais rápida, quando a gente ouve isso, é que você tinha reunido um grupo de monges do Buda, foram lá acompanhando ele, estão lá para poder receber o ensinamento. Não. Quando ele fala aqui a grande comunidade de monges, ele está falando de uma grande comunidade de arhats, aqueles que já realizaram o nirvana. Não são monges recém-iniciados na tradição. São monges que já realizaram o ensinamento do Buda e que se tornaram arhats. Então, essa comunidade de arhats é a sangha mais, a grande sangha. E ela representa a sangha dos ensinamentos do pequeno veículo, do Hinayana. E a grande comunidade de bodhisattvas se refere também não apenas bodhisattvas como nós, né, que somos bodhisattvas iniciantes, mas já que estamos no caminho dos bodhisattvas, mesmo que nós ainda estejamos tão distantes de ter essa visão transcendente, nós já somos bodhisattvas por estarmos trilhando o caminho dos bodhisattvas. Quando ele fala aqui da grande comunidade de bodhisattvas, ele se refere aos grandes bodhisattvas, os bodhisattvas da 10ª terra, ou das terras mais elevadas, assim, próximo da 10ª terra, que representam a Sangha Mahayana, do Mahayana. Então, aqui, nesse trecho, nesse pequeno verso, a gente está vendo que, nessa local, no Pico do Abutre, estavam reunidos a Sangha dos ensinamentos do primeiro giro e a Sangha dos ensinamentos do segundo giro. Então, esse era a audiência que estava ali para ouvir o ensinamento. E naquela ocasião, o abençoado entrou em absorção meditativa sobre a variedade dos fenômenos, chamada aparência do profundo. É uma outra forma de traduzir. Aqui nós traduzimos o nome da meditação, dessa absorção meditativa, do samadhi dele, por percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. Vocês veem que, pelas palavras, como a gente está falando da mesma coisa. Então, aqui nós tínhamos 3 condições perfeitas que foram reunidas. Primeiro, o professor perfeito, que era o Buda. A congregação perfeita dos ouvintes, que é a grande comunidade de monges e a grande comunidade de bodhisattvas. E o local perfeito, que é o Pico do Abutre. Esse é o contexto comum. O contexto incomum é o que a gente vê a seguir no texto. Entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. O abençoado entrou nesse samadhi, nessa absorção meditativa. Quando ele fala abençoado, Bhagavan, Bhagavan significa alguém que transcendeu todas as forças da negatividade, ou sejam, as 4 forças obstrutivas ou os maras. Transcendeu essas forças
significa que ele ultrapassou esses obstáculos à realização da iluminação. Antes do Buda, vocês se lembram, antes do Buda alcançar a iluminação, ele é atacado pelos exércitos de Mara, que são os obstáculos. São esses. Aqui é importante a gente entender bem, ficar bem claro, o que significam os demônios no budismo tibetano. Os Maras, os demônios, não se representam seres ou pessoas. Eles representam fenômenos mentais, modos de funcionamento da mente equivocados que impedem com que a nossa mente funcione plenamente na sua forma natural, que é a mente de Buda. Então, todas as coisas que encobrem a manifestação dessa mente de Buda, esse véu de ignorância que se estende desce sobre a nossa mente, e o modo de funcionamento da mente conceitual e todos os outros modos de funcionamento que lançam mais véus que nos impedem de estar em relação direta com a realidade, esses são chamados de obstáculos para alcançar o despertar. São as nossas emoções perturbadoras, são os nossos pensamentos falsos, as nossas memórias, a nossa identificação com o eu, todas essas coisas são esses grandes obstáculos que nos afastam do despertar. Quando nós retiramos esses obstáculos, o que existe é a mente de Buda. Então, a mente de Buda não é uma coisa que é construída, ou que é refinada, ou que é trabalhada, que é algo para ser alcançado, uma coisa distante. Não, a mente de Buda é o que já está. O trabalho, ela não precisa ser feita, ela já existe. Todo o trabalho que a gente tem que fazer é de limpar, porque ela tá recoberta de sujeira. A gente só tem que fazer uma limpeza, de retirar essas obstruções, esses empecilhos, que são essas forças obstrutivas. Vocês veem, né? A própria palavra, né, coloca obstrutivo, porque é algo que impede. Impede o quê? Impede o despertar. São aquelas e que prendem a gente, por serem obstrutivas, elas prendem a gente nessa alucinação sansárica. Existem 4 grandes maras, ou 4 grandes demônios, 4 classes de demônios, em particular, que estão nos impedindo de alcançar esse objetivo. O primeiro é o demônio das aflições, que tem a ver com as nossas emoções perturbadoras. Todas essas nossas emoções perturbadoras, elas causam muito sofrimento, por isso, né, são as aflições, e elas toldam a nossa mente e fazem com que a gente fique cego e faça coisas interpretando a realidade de uma forma equivocada. A gente sabe disso, a gente tem essa memória, se a gente olhar para trás, para hoje cedo, para o dia de ontem, ou até para hoje mesmo, o dia mal começou, que em algum momento aconteceu da gente ter achado que era uma coisa, ter desenvolvido uma emoção forte sobre aquilo, e depois, mais na frente, a gente descobre que a gente estava equivocado e que a gente pensou mal, que a gente interpretou mal, que, na verdade, as coisas não eram bem aquilo que a gente estava pensando. A gente se sente, às vezes, envergonhado de ter tido essa má visão sobre os outros ou sobre as coisas, né? Então, e por quê? Porque quando a gente está tomado pela emoção, a gente fica cego e não enxerga as coisas. A gente só enxerga
a cor que a gente está atribuindo para daquela determinada experiência, né? Quando a gente está triste, a gente vê tudo de uma forma extremamente negativa. Se a gente está falando aqui de emoções ruins de sentir, mas se a gente está sentindo desejo, por exemplo, todas as coisas ficam com uma cor extremamente brilhante, que não tem nada a ver com as coisas mesmo, né? E elas se tornam sempre muito atrativas e desejáveis, e isso faz com que a nossa mente fique fixada em alcançar a realização desse desejo que se estabelece, né? Então, isso também acaba se tornando uma aflição, porque depois que nós alcançamos aquilo que nós desejamos, a gente vê que a coisa não era bem assim. E também nós estávamos cegos pela emoção do desejo e interpretamos de uma forma superlativa aquele fenômeno, né? Enfim, esses são os demônios das aflições. As aflições, as emoções perturbadoras, elas são um grande empecilho para que a gente consiga alcançar o despertar, porque elas nos prendem cada vez mais no samsara. A partir dessas emoções, nós desenvolvemos outros véus, nós fazemos ações que com nefastas, né? E essas ações se tornam um outro véu, que é um véu kármico. A gente precisa remover esse véu do karma que é produzido pelas nossas ações, remover o véu emocional que a gente viu aqui dessas emoções e remover o véu dos pensamentos conceituais, que são aquelas certezas que a gente tem na mente, os nossos conceitos e preconceitos e pontos de vista equivocados, que a nossa visão de mundo, a visão de nós mesmos e do mundo, que é pequena, é limitada e que é totalmente equivocada. E isso faz com que todas as nossas experiências sejam contidas dentro desse padrão, dessa definição. A gente se define pelas coisas que a gente pensa sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, a gente cria a gente não consegue escapar dessa definição, dessa caixinha. A gente cria uma caixinha e fica dentro dessa caixinha. E aqui, caixinha é uma boa palavra, porque não é uma caixa, é uma caixinha. É uma caixinha bem pequenininha, né? E a realidade, ela é vasta, incomensurável. E nós experimentamos, dessa realidade, a gente escolhe experimentar o que está dentro de uma caixinha minúscula, quando o mundo todo está aí, né? Então, e essa caixinha, ela é construída pelos nossos pensamentos, as visões que a gente tem das coisas e de nós mesmos, né? Que fazem com que a gente se sinta sempre muito pequeno, frágil, inseguro e necessitado e carente, e a gente enxerga as coisas todas de uma forma bastante limitada. Então, esse é o véu dos pensamentos que precisa ser removido, que eles também é um obstáculo para a iluminação, né? Então, aqui a gente viu o Mara das aflições, né? O Mara dos agregados. Os agregados são quando nós nos identificamos como um eu, esse eu, ele é uma ilusão de ótica que acontece quando nós temos 5 agregados presentes. O agregado da forma, das sensações, das percepções, das formações mentais e das consciências. Quando todos esses agregados eles estão juntos, a gente tem a ilusão
de um eu, aparece a imagem de um eu, e nós achamos que esse eu é a nossa realidade. Nós nos identificamos com essa imagem que aparece. Mas, por isso, o Mara dos agregados, porque a forma como a gente se relaciona com esses agregados, que são fenômenos da mente, faz com que eles se tornem demônios, no sentido de que eles nos impedem de ver a verdadeira realidade dos fenômenos e de nós mesmos. E nós nos sentimos, então, limitados, presos nessa noção de eu. Por isso é um Mara dos agregados, por isso os agregados são um empecilho. Aqui é importante a gente ver que não existe, não existe um mal em si nas emoções, não existe um mal em si nos agregados. Não é isso. O equívoco, o erro, está na forma como a gente se relaciona com esses fenômenos e interpreta esses fenômenos. É isso que faz com que a gente esteja se coloque numa posição distante do despertar. Depois nós temos o demônio da morte. A morte para nós, como sendo, por ser a morte desse eu, ela é uma experiência extremamente assustadora, perturbadora e, e que causa um grande sofrimento. Então, esse demônio da morte, ele também é algo que nos atrapalha de enxergar a verdadeira realidade dos fenômenos. Porque na esfera do absoluto, da verdadeira realidade dos fenômenos, da nossa mente como mente de Buda, nessa esfera não existe nascimento nem morte. O nascimento e a morte acontecem no plano da realidade secundária, da realidade relativa. Nós vemos um fenômeno surgir, então ele aparece, ele nasce, depois esse fenômeno deixa de existir, ele morre. Na esfera do absoluto não existe nascimento nem morte. Então, a morte, ela ela está ainda nessa esfera da dualidade, mas ela nos produz um grande sofrimento. E a gente tem o quarto Mara, que é o Mara da criança divina, o filho dos deuses. Esse é um Mara bastante interessante da gente ver. A imagem é um bebezinho mesmo, né? A imagem dele é de um bebê, uma criancinha pequena, que seja lá dos seus 1, 2 anos de idade, fazendo arte pela casa, e todo mundo atrás dessa criancinha, né? Olha que bonitinha, olha, ela falou isso, olha, ela fez aquilo, ah, ela está com fome, ah, ela está com vontade, ela se sujou, ela precisa ser limpada, ela precisa de ter comida, precisa de ter uma roupa, tem que colocar ela para dormir, tem que colocar ela para acordar, tem que colocar ela para brincar, tem que colocar ela no colo, tem que colocar ela no chão, ou seja, todo mundo fica em volta do reizinho, né? Então, imagina no reino dos deuses, né? O filho dos deuses, todos os deuses em volta do deusinho e cuidando dele o tempo inteiro. Então, esse é o nosso ego é assim, né? Ele é essa criança divina, mimada, que precisa de uma atenção contínua, né? Porque senão ele fica com sede, senão ele fica com fome, senão ele fica com raiva, senão ele fica com sono, senão ele fica cansado, senão ele fica entediado. Então, é um tirano interno, né? Que controla toda a nossa vida. Isso é o ego, é esse tirano. E quando
Nós nos relacionamos com ele, o nosso ego, o eu, né? A gente, da mesma forma como a gente se relaciona com esse filho dos deuses, né? Esse bebezinho. E quando a gente percebe que, na verdade, ele é um grande tirano, a gente vê que essa imagem desprotegida, etc., é simplesmente uma imagem que está ali para nos seduzir e fazer com que nós assumamos essa posição de estar sempre subserviente, sempre cuidando o tempo todo e realizando todos os desejos desse pequeno tirano. O nosso ego é esse pequeno tirano. E quando a gente achar o nosso ego bonitinho, a gente tem que entender que ele é bonitinho para poder nos causar nos colocar nesse lugar, né? De ter que atender os seus desejos, né? Bom, então, o Bhagavan, o abençoado, ele conseguiu ultrapassar, afastar todos esses maras, retirar da sua mente todos esses maras, e assim ele consegue ter a percepção do funcionamento da mente mais puro, né? Esse estado de clareza da mente que surge quando todos esses obstáculos são afastados é o que a gente chama de despertar, é o estado onisciente do Buda. Quando o texto fala percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos, percepção profunda ou profunda se refere à vacuidade. Essa percepção profunda que observa os fenômenos é a percepção dos fenômenos a partir da vacuidade, que é o ensinamento da Prajnaparamita. O que é essa percepção a partir da vacuidade? É realizar a vacuidade da mente, afastando todos os obstáculos da mente que impedem a nossa mente de funcionar de uma forma pura, de perceber a realidade como ela é. Então, é preciso que nós retiremos, esvaziemos a nossa mente de todas essas formas de funcionamento convencionais e que impedem que a gente perceba a realidade. Então, é esvaziar a nossa mente dessas emoções, desses pensamentos equivocados, de todas essas, da nossa identificação com o nosso ego, todas essas coisas, todos esses obstáculos, conseguir esgotá-los da nossa mente, nós ficamos com a mente vazia, vazia de todas essas coisas que são inexistências, né? Porque todas essas emoções perturbadoras, elas não têm uma existência em si. Elas são um equívoco, né? São uma miragem, um equívoco. Então, a percepção a partir da vacuidade significa realizar a vacuidade dentro da mente e esvaziando ela de todas esses obscurecimentos e esses obstáculos. Assim, a gente fica com a mente vazia, ela está mais pura, ela está de uma forma, ela consegue enxergar com mais clareza aquilo que se aparece diante da contemplação. Se ela se volta para perceber a própria natureza, nós vamos ter uma percepção da nossa verdadeira natureza. Se ela se volta para perceber a natureza de algum fenômeno que aparece como externo, nós vamos observar esse fenômeno com a sua totalidade, na sua verdade, sem ter nenhum julgamento, né? Realizar a vacuidade da mente implica também em esvaziar da mente essa qualidade que julga as coisas e que atribui qualidades às coisas.
Então, se através dessa percepção profunda que observa totalmente todos os fenômenos, observa totalmente todos os fenômenos, significa que consegue observar os fenômenos em sua totalidade. Isso é o que a gente chama da talidade dos fenômenos. Ou seja, o Buda consegue enxergar os fenômenos tal como eles são. Então, esse tal como são é o que a gente chama de talidade. Então, quando a gente fala da vacuidade, a gente está falando dessa talidade. Não é uma vacuidade como o vácuo, o vazio absoluto, a não existência das coisas. É observar as coisas apenas e exatamente tal como elas são, e nada mais, né? E ao invés de enxergar as coisas não como as coisas são, mas como nós queremos que elas sejam, como nós achamos que elas sejam, como a gente gostaria que as coisas fossem, ou como atribuindo as nossas aversões, os nossos desejos, as nossas indiferenças, todas essas coisas, esse funcionamento perturbado da mente faz com que a gente deturpe aquilo que a gente esteja vendo e a gente vê uma coisa, um monstrengo criado por todos esses véus, essas projeções que vão aparecendo entre a nossa mente e o fenômeno em si. Então, o Buda entrou nesse samadhi, nessa percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. É, bom, nisso, a gente vê que na sequência do texto, onde está aqui, no mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, né? Então, nesse mesmo momento, na presença do Buda, esse é um ponto para a gente entender. Quando estamos toda essa comunidade reunida, o Buda está ali presente. Ele entra nesse samadhi e ele contempla a talidade dos fenômenos. Nossa mente está vasta, pura, luminosa, clara, vazia aqui, esse vazio é vazio, como a gente viu de todos os adventícios negativos, né? E ele observa atentamente todos os fenômenos. O Bodhisattva Avalokiteshvara, que é um Bodhisattva da 10ª Terra, ou seja, ele precisa superar o último obstáculo para poder se tornar Buda. Ele está batendo na porta para alcançar o estado de Buda. Ele está assim a um passo de alcançar o estado de Buda. Isso é o que é os Bodhisattvas da 10ª Terra. Então, Avalokiteshvara, que é um Bodhisattva já quase um Buda, ele também entra em meditação, certo? Estando em absorção no conhecimento transcendente. Ele entra em meditação, mas ele entra em meditação no conhecimento transcendente, na Prajnaparamita. O samadhi do Buda já é um samadhi que já foi o samadhi que acontece depois da Prajnaparamita, por assim dizer. Ele está naquele estado de absorção meditativa em que ele já não utiliza a Prajnaparamita. Ele está simplesmente naquele estado meditativo contemplando os fenômenos tal como eles são. O Avalokiteshvara, ele busca a Prajnaparamita. A Prajnaparamita vai ser aquela qualidade da mente que faz com que a gente consiga se voltar para as coisas e investigar as coisas e descobrir a realidade das coisas tal como elas são. Ela tem um movimento da mente, uma busca. A Prajnaparamita tem
uma busca, ela dirige um olhar para o objeto ali e quer compreender aquele objeto, entende? Existe um funcionamento da mente. No estado do samadhi do Buda já não existe mais isso. Ele está simplesmente num estado onde os fenômenos aparecem tais como eles são. Não precisa da mente do Buda se mexer para que isso aconteça. Entende? É um nível anterior. Ele está no nível anterior desse estado do Buda. Então, ele estando em absorção no conhecimento transcendente, o Avalokiteshvara, ele viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Essa foi a realização que Avalokiteshvara teve nesse momento. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara. Esse é também um outro ponto crucial do Sutra. O Buda não dá um ensinamento diretamente, mas ele faz com que o ensinamento apareça através dos seus discípulos. Então, a influência do Buda faz com que o Shariputra pergunte a Avalokiteshvara sobre a Prajnaparamita, sobre o conhecimento transcendente. Então, Avalokiteshvara responde para Shariputra e um diálogo vai acontecendo entre os dois, né? E o Buda está presente e ele também está observando esse fenômeno, que ele está observando todos os fenômenos, né? Mas ele vai o ensinamento vai sendo dado através do diálogo que acontece entre esses personagens. Quando a gente pega o sutra mais vasto, mais completo, a gente vê que tem vários outros personagens que interferem. Tem o deus Surya, do sol, ele também vem em um determinado momento. Ele faz perguntas, às vezes, para o próprio Buda. O Buda entra em diálogo com Avalokiteshvara, que responde para ele, depois com o Shariputra. Então, existem os ensinamentos, o ensinamento vai sendo dado dessa forma, através das perguntas e respostas desses diversos atores. Aqui, nesse sutra que a gente está vendo, de 25 versos, ele está conciso, então ele juntou esses personagens nos personagens principais e faz com que o ensinamento seja registrado a partir desse diálogo, né? Isso a gente vai estar vendo no nosso próximo encontro. Aqui a gente está vendo essa preparação. A gente tinha um contexto comum que reuniram todas as condições excelentes do contexto comum e do contexto incomum, que se refere ao estado meditativo do Buda e ao estado meditativo de Avalokiteshvara, que é a condição, por assim dizer, né, para que esse ensinamento, então, ele surja na sequência. Isso daqui contemplou. Ah, sim, isso é outro ponto que o Dalai Lama ele comenta. Ele coloca aqui na tradução do texto que aqui a gente tem, no mesmo momento, o Sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados é vazia. Aqui na tradução do Dalai Lama, ele diz: contemplou a prática da profunda Prajnaparamita, do profundo conhecimento transcendente. Então ele diria: no mesmo momento, o Sublime Bodhisattva Avalokiteshvara contemplou a prática do conhecimento transcendente. Então, esse é um ponto que ele ressalta aqui, que ele diz que é o momento em que Avalokiteshvara ele
ele percebe, ele verifica, ele enxerga como deve ser a prática da Prajnaparamita, para se realizar a Prajnaparamita. E aí, a maneira de praticar a Prajnaparamita. E aí, por isso é que Shariputra pergunta para ele como é que os filhos e as filhas, os nobres filhos e as nobres filhas, ou os homens e as mulheres, devem praticar o conhecimento transcendente. Tá. Então, a gente vai interromper por aqui esse nosso estudo, para a gente poder continuar na próxima semana, exatamente com a parte mais essencial do texto, que é esse discurso que vem em seguida, dado por Chiranjeevi Avalokiteshvara. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Bom dia, Lama. Bom dia. Leonel. Ô, Leonel, diz aí. Eu gostaria, se o senhor pudesse falar um pouquinho, assim, parece que esse vazio, ele tem essa interseção com o Sansara e o Nirvana. E os seres que estão na esfera mais sublime, como Avalokiteshvara e outros que acessam esse vazio, outros seres já em estado desperto, eles observam o vazio no Sansara e observam o vazio no Nirvana. Ele seria como se fosse esse canal, esse caminho para o estado do Buda, esse vazio sansárico, né? Que se algum dos seres tiver o merecimento nesse sansara de realizá-lo, seria realmente esse contato com o vazio nirvânico, né? Essa passagem, talvez, um portal, não sei. Tá. Esse é o Dalai Lama, na sequência, ele fala um pouco sobre isso, Leonel. Ele vai explicar um pouco. Ele diz: todos os fenômenos compostos são desprovidos de existência intrínseca. Esse vazio, o que significa? Não quer dizer que as coisas não existam. Ele está dizendo que os fenômenos são compostos. Eles surgem quando você reúne causas e condições apropriadas para que o fenômeno exista. Por exemplo, se a gente pega uma semente de uma mangueira, pegar uma semente de uma mangueira. Você tem uma semente de uma mangueira, você guarda ela na estante, nunca vai ser uma mangueira enquanto ela estiver ali. Por quê? A gente tem a causa da mangueira, mas a gente não tem as condições para que a mangueira exista. Então, tem só a causa, não tem as condições. Do lado de fora, a gente olha para o jardim, ali do lado de fora, a gente vê que tem terra, tem sol, tem água, tem todas as boas condições para que uma mangueira exista, mas não tem mangueira. Por quê? Porque não tem a causa. A causa é a semente, né? Aí você vai e planta a semente naquela terra. Então, você reúne as causas e as condições. E aí, então, vai brotando, vai acontecendo, vai se desenvolvendo o fenômeno que a gente chama de mangueira. Uma semente de mangueira não é uma mangueira, ela é uma causa de uma mangueira. E a terra, com a água, o sol, etc., também não é uma mangueira. São as condições para que a mangueira exista, né? Quando você reúne as causas e as condições, a mangueira se desenvolve. Mais para frente, o que acontece? A gente vê que aquele
terreno, ele recebe uma quantidade muito grande de água, ele é inundado e tudo, e aquela quantidade mudou as condições. Quando você tinha água suficiente e necessária para o crescimento da árvore, a árvore estava se desenvolvendo. No momento em que a quantidade de água aumentou demais, ou seja, passou a ser inviável e até a ser letal para a árvore morre, desaparece, e a gente, com aquela inundação, a gente não tem mais a mangueira. Por quê? O que aconteceu? A causa estava presente, as condições estavam presentes, mas a proporção em que as condições estavam presentes ela não era adequada para o desenvolvimento do fenômeno. Então, é isso que quer dizer sobre a vacuidade dos fenômenos. Para que os fenômenos eles não tenham uma existência em si, tipo, eu existo e pronto, né? Não. Eu existo enquanto as condições favoráveis para a minha existência estiverem presentes, enquanto as causas da minha existência estiverem presentes. Então, isso tem que estar reunido. Os fenômenos são fenômenos compostos. Então, eles não têm uma existência que não dependa de nada. Para que eles existam, eles dependem de algo. Então, a vacuidade é a vacuidade de uma existência em si. Como os fenômenos dependem de causas e condições, eles são transitórios. Eles se manifestam quando essas causas e condições estão presentes e deixam de se manifestar quando modificam essas causas e condições. E voltam a se manifestar quando essas causas e condições estão presentes de novo. E, de novo, eles vão deixar de se manifestar quando não estiverem mais adequadas as causas com as condições. Essa oscilação de manifesta, não manifesta, agora tem, agora não tem, isso se refere à nossa percepção, que é a nossa percepção dualista, que a gente percebe da realidade relativa. Nós vemos os fenômenos aparecerem e desaparecerem. Mas a verdadeira natureza dos fenômenos é transcendente, está além dessas causas e condições. Então, isso é a vacuidade do fenômeno. A vacuidade da mangueira é a realidade dessa mangueira que, em determinado momento, se manifesta no plano físico, no presente, em outro momento ela não se manifesta mais, mas ela não deixa de ser, né? Ela simplesmente não tem as condições de se manifestar. Quando essas condições aparecem, ela novamente se manifesta. Isso é o que uma forma da gente entender essa vazio de existência intrínseca. Vacuidade significa isso. Todos os fenômenos compostos são desprovidos de existência intrínseca. Porém, todos os fenômenos que não são compostos também são desprovidos de uma existência intrínseca. Então, mesmo os fenômenos, as coisas que não são compostas, não têm essa densidade, essa identidade, essa existência que a nossa mente atribui para as coisas. Não só os fenômenos compostos, os que não são não compostos também. Todos os seres presos no samsara são desprovidos de natureza, de existência intrínseca. Não tem existência intrínseca, porque eles são frutos de reunião de causas e condições, são seus egos, né? Mas os Budas também não têm existência intrínseca. Então, como as coisas, os fenômenos e os seres habituais do que a gente chama do samsara, né, não têm existência intrínseca. Os seres e os fenômenos que seriam da esfera do nirvana também não têm existência intrínseca.
Por isso, a vacuidade do samsara e a vacuidade do fenômeno, do nirvana. O que o Dalai Lama está querendo dizer aqui no comentário, que tanto o samsara quanto o nirvana não têm uma existência intrínseca. Por isso, eles são vazios dessa existência intrínseca. É essa qualidade que a gente atribui, essa densidade que a gente atribui aos fenômenos e aos seres, que isso não existe, isso é uma perturbação da nossa mente. Aí você vai pensar, então tudo bem, então eu entendo que a única coisa que existe é a vacuidade. Quando a gente pensa assim, a gente percebe que o ensinamento também se estende aí e diz que, por fim, até mesmo a vacuidade não tem uma existência intrínseca. Entende? Esse é o ponto do final do que você estava falando. Não existe a vacuidade, entende? Ela não é uma coisa que ocupa o lugar quando nós realizamos a vacuidade do samsara, nós realizamos a vacuidade do nirvana, então nós experimentamos a vacuidade como se a vacuidade fosse a única coisa que no final existisse. Não, a vacuidade também não existe. A vacuidade é um argumento. Ela é um instrumento da mente para fazer com que a gente se distancie do modo de funcionamento habitual da mente, que atribui características para as coisas, para os fenômenos, pessoas, etc. A vacuidade também é um conceito da minha mente. Ela não tem uma existência em si. Ela é apenas um conceito da minha mente. Então, quando a gente tende para chegar a essa conclusão de que, então, a única coisa que realmente existe é a vacuidade, é importante a gente aplicar esse antídoto e perceber que essa vacuidade é também uma abobrinha criada pela minha mente. Ela também não existe. Ela é um processo mental que me impede de ver a realidade. Então, ela também é um obstáculo para alcançar a realidade. Quando o Buda alcança o despertar, ele já deixa essa vacuidade, ficou para trás. Ele utilizou ela no processo, até chegar às portas do despertar. Depois ele abandona ela também, né? Até a Prajnaparamita se torna um empecilho para ele alcançar o despertar. Ela te leva até o despertar, mas tem um momento que você precisa abandoná-la, né? Vamos continuar mais no nosso próximo encontro, que agora a gente já tem que encerrar. Gratidão, Lama. Gratidão. Obrigado para todos. Vamos fazer aqui a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.